Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o Braulio Rangel. O Braulio, ele é corretor de imóveis, especialista, no mercado de alto padrão, com um foco particular nos empreendimentos Alphaville, especialmente na grandiosa cidade Alfa aqui no Eusébio, né? Eusébio, falar de Eusébio hoje em dia, quem é que não conhece Eusébio, né, Braulio? Pois é, a gente vai estar falando aí bastante sobre Eusébio. E eu quero muito te agradecer pela tua presença, por tirar o teu tempo tão corrido para conversar com a gente. Lara, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema assim que realmente me apaixona. E antes da gente ir para essas perguntas mais específicas sobre o mercado imobiliário, principalmente quando se trata do mercado de alto padrão do Eusébio, Braulio, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, né? Conta um pouco da tua carreira. Você sempre quis ir para o mercado imobiliário? Como foi que você chegou a se especializar nesse nicho de mercado e mais especificamente na Cidade Alfa? Lara, para falar a verdade, nunca passou pela minha cabeça trabalhar nesse mercado. Uhum. Eu venho de uma família de construtores, né? Minha família já construiu alguns empreendimentos, prédios, tudo. Mas, assim, voltando bem atrás, eu tenho que falar do meu primeiro emprego. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito jovem, como estagiário de uma empresa pública federal. E interessante que eu digo que tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei até hoje, contribuiu para o papel que eu exerço hoje no mercado imobiliário. Massa. O meu segundo emprego foi num cartório de registro de imóveis. Minha família tinha um cartório de registro de imóveis no interior. E lá eu fui escrevente compromissado, onde eu aprendi a fazer escrituras, a registrar imóveis. Então, tipo assim, o que eu faço hoje, a assessoria que eu dou para os meus clientes, são coisas que eu já vivenciei lá atrás. E vivenciei muito bem trabalhando em um cartório. Depois desse período do cartório, eu entrei para a área comercial, que é outra coisa também que me apaixona. Vindo a trabalhar em várias empresas multinacionais, sendo responsável por atendimento de grandes redes de supermercado em alguns estados do Nordeste. Então, tipo assim, trabalhar na área comercial me apaixona. Então, eu uni todos os conhecimentos que eu tive com a questão de cartório, até chegar um momento que eu viajava muito nas últimas empresas que eu trabalhei, né? E eu decidi parar de viajar e dar um foco, uma atenção para a minha família. Nessa época, eu me vi com a oportunidade na construção civil. Foi uma época de um boom do Minha Casa Minha Vida, ali em torno de 2012, 2013. Eu saí da indústria que eu trabalhava, né, na área comercial, e comecei a construir algumas casas para vender através do programa Minha Casa Minha Vida. Lá eu não sabia de nada. Eu tinha indicação de pessoas da família, me indicaram um mestre de obra, tudo, e ali eu comecei a aprender sobre a construção civil. Perfeito. E eu me encontrei na construção civil. Construí algumas casas, comercializei, e depois, devido a uma necessidade também na família, minha esposa já tinha um negócio na área de lojas, de confecção, e a gente resolveu ampliar esse negócio e eu passei a trabalhar com ela, já como gestor desse negócio, né? Aí a gente passou a comercializar os produtos, realmente a fabricar, né? Só que aquilo ali não era uma coisa que me fazia feliz. Entendi. Então, foi um tempo que eu descobri a Cidade Alfa, comprei um terreno lá e coincidiu bem com aquela época, um pouco antes da pandemia, aconteceu isso. Na pandemia, eu morando num apartamento de 70 metros no bairro de Fátima, adorava o bairro de Fátima, mas despertou aquela frustração, como todo mundo tinha essa frustração de estar preso num local pequeno,
apesar do condomínio ser muito grande, você não podia descer nem pro pilotis, né? E aí eu tinha as minhas fugas. As minhas fugas eu ia para o terreno que eu tinha na Cidade Alfa. Praticamente não existia nenhuma casa lá. A gente sentava naquelas praças para contemplar o pôr do sol, meio escondido, saindo ali, porque tinha aquela restrição de não poder sair de casa, né? Sim. E eu comecei a me apaixonar por aquele lugar. Fiquei meio inseguro se aquele projeto ia para frente, se ia dar certo ou não. Pensei em vender o lote. E até um certo ponto que uma senhora de 80, 70 anos, mais ou menos, foi a segunda moradora do condomínio, construiu a casa e foi morar lá sozinha. Caramba. Aí eu disse, poxa, a senhora teve coragem porque eu não tenho. Porque não tem, né? Então a gente começou, né, esse projeto de construção e ali eu me encontrei e acabei me encontrando também no mercado imobiliário, já que tem tudo a ver a questão da construção civil também com o mercado imobiliário. É um conhecimento que agrega valor também para você comercializar imóveis, terrenos, né? E eu muito obrigada, Brownie, por compartilhar a tua história com a gente. E indo para essas perguntas um pouco mais específicas, né? Sobre a parceria e o conceito inovador da Cidade Alfa. Em 2012, o Grupo Alphaville se uniu ao Grupo M. Dias Branco, outro grande grupo aqui do estado, para criar a Cidade Alfa Ceará. Como essa parceria impulsionou o projeto e o que torna o conceito tão inovador e tão bem sucedido? Eu acho que a grande questão é a expertise que o Alphaville Urbanismo já tem no mercado, né? É uma empresa muito conceituada em todo o Brasil, né? E tem a questão da regionalidade do M. Dias Branco, por ser uma empresa regional. Sim, sim. Então, eu acho que a união, a questão da solidez do M. Dias Branco, então a união dessas duas empresas contribuiu para desenvolver esse empreendimento, né? Um empreendimento aí que vai ter mais de 19 milhões de metros quadrados, né? Um conceito bem inovador, onde une a questão da área residencial com a área comercial. Ou seja, é até um slogan da Alphaville, que é um lugar onde você pode ter lazer, é um lugar para morar, trabalhar e se divertir. Então você tem tudo ali, você vai ter restaurantes, escolas, tem um shopping que já vai começar, um mall. A gente está com a construção agora lá de uma farmácia Drogazil, já tem vários pontos comerciais funcionando, posto de combustível, salas comerciais. Então, tipo assim, tá um negócio assim, em ebulição, assim, realmente muita construção começando e é isso. E com certeza vai ser um sucesso. Toda a questão da comodidade também, né? Porque a gente sempre tá naquela correria direto. Às vezes o que a gente quer ir para nossa casa, fazer nossas coisas, não se locomover tanto para ir, né? Isso. Porque eu acho que o Eusébio, ele tá se destacando muito também em relação a... que acredito que antes, né, a galera tinha que vir para Fortaleza para resolver suas coisas, só que eles têm agora eles estão tendo esse grande diferencial de deixar tudo lá, né, começar a socializar ainda mais os seus empreendimentos, dando mais comodidade para aqueles que vão comprar ou já estão morando lá, né. Falando um pouco do Eusébio, hoje, os maiores colégios, eles estão lá, ali, né, presentes no Eusébio. A gente tem o Farias Brito, 7 de Setembro, o Santa Antares, Cecília, também, se eu não me engano, né? Aí tem colégios, tem o Ágape também, tem colégios regionais como o Monteiro Lobato, que também é um excelente colégio. Nós temos shoppings ali, nós temos serviço. Então, realmente, você não precisa mais sair do Eusébio para resolver muitas coisas. Sim. Você tem tudo lá. Sensacional. E falando um pouquinho do desenvolvimento e dos lançamentos recentes, Brownie, o documento lista uma série de lançamentos dentro da Cidade Alfa entre 2014 e 2023, né? Quase 10 anos aí. Mostrando um desenvolvimento contínuo, como a gente estava falando anteriormente. Como é que essa sequência de lançamentos, incluindo as diferentes fases de terras Alphaville, Ceará e Ceará Comercial, reflete o crescimento e a demanda pela região? Pronto, falar um pouquinho aqui dos tipos de produtos que existem na Cidade Alfa. Então, a gente tem ali
tamanhos, condomínios, área comercial, a gente disse que a gente tem para todos os públicos, né? A gente tem um produto chamado Terras Alphaville, que já foi lançado o Terras Alphaville 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 está em construção, vai ser entregue agora em novembro já de 2026. Pertinho. Aí nós temos o Alphaville Ceará. Dos Terras Alphaville, só para falar uma coisa, todos estão 100% vendidos. 4 condomínios já com bastante construção. E o Terras Alphaville 5 vai ser entregue em novembro. Só que da época que eu construí minha casa, a gente tinha dúvida se ia dar certo ou não, se realmente ia haver construção, se era seguro chegar até lá. Sim. Só que hoje ninguém tem mais essa dúvida. Então, quando se entrega um empreendimento desse, as construções ocorrem muito rápido, porque a dúvida já ficou para trás. Lá, né? Aí tem o Terras Alphaville 1, 2 e 3, são lotes a partir de 330 metros, sendo 11 de frente por 30 de fundo. Também tem lotes maiores dentro do Terras Alphaville, chegando a mais de 500 metros. O Terras Alphaville 4 e 5, os lotes diminuíram um pouco, ficaram lotes de 11 de frente por 25 de fundo. Já no Alphaville Ceará, já é uma proposta de lotes maiores, são lotes a partir de 450 metros. Então, lotes de 15 de frente por 30 de fundo, também com lotes maiores. E a gente tem o último empreendimento que foi lançado, que é o Alphaville Ceará 5, que é um projeto inovador na cidade de Alfa, porque ele pega um ticket, um público de bem mais alto padrão. Perfeito. São lotes que já tem fiação subterrânea, internet, não tem aquela poluição da fiação exposta, tem um clube com projeto autoral, tem lazer descentralizado. Então, esses nós ainda temos alguns lotes que estão sendo comercializados. Perfeito. E também temos a área comercial, que já foram lançados 195 lotes. E já temos muita construção na área comercial. Sensacional. De fato, é um ciclo virtuoso, né, de crescimento. Só tende a ter mais compradores, consequentemente ter mais demanda e muita gente satisfeita com o negócio, né? Porque o Eusébio é uma cidade, de fato, que eu estava lendo recentemente em algumas matérias, que está sendo bastante valorizado, né? Eu acho que isso conta muito também. É até um ponto de observação, né? O Eusébio, a cidade de Alfa, você tem que entender o que é que o cliente busca. Sim. Porque pode ser um estilo de vida diferenciado, como também pode ser um imóvel, um terreno para investimento, né? Perfeito. Com mais de 5.800 lotes residenciais e 195 lotes comerciais lançados na cidade de Alfa, Ceará, qual é o impacto, Brownie, desse volume no desenvolvimento urbano do Eusébio e da Grande Fortaleza? Lara, o impacto é transformador e contribui muito com a redistribuição populacional. Por quê? Pessoas dos bairros como Cocó, Meireles, Aldeota, estão saindo dos seus apartamentos e vindo morar na cidade de Alfa. Então, contribui muito com a redistribuição da questão da mancha urbana, daquela concentração nos grandes centros, né? Então, realmente, isso é transformador. Cada vez, milhares de famílias estão escolhendo investir em qualidade de vida e vir morar na cidade de Alfa. Sensacional. Lara, só para se ter ideia, eu trouxe aqui também alguns números, vou ter que dar uma colada aqui. Mas assim, só para você ter ideia, hoje nós temos quase 2.000 casas construídas na cidade de Alfa. Muita coisa já. Muitas em obra, né? E o interessante, depois acredito que a gente vai estar falando um pouco mais sobre como funciona dentro da cidade de Alfa, esses aspectos construtivos, questão de aprovação de projeto, até para que o nosso ouvinte, nosso espectador, tenha uma ideia de como se você quer comprar o lote, construir, possa ter uma ideia, né?
Então, tipo assim, ó, a gente tem hoje 357 projetos, é uma informação de março, que foi colhida pela Associação Mãe. Eu vou explicar depois um pouquinho como é que é essa questão das associações. A gente tem projetos em análise, isso em março, né? 156 projetos em análise. Isso como é que funciona? É como se fosse uma esteira de uma linha de produção. Tem casas prontas, famílias se mudando, casas para serem comercializadas, tem casas em construção, tem projetos aprovados que vão iniciar a construção e tem também projetos que estão em fase de aprovação. Então é uma esteira. Toda semana tem gente se mudando para a Cidade Alfa. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho do perfil do consumidor e o mercado, né, Brownie? A gente vê, né, o documento, ele traz um perfil já solidificado do consumidor, que é ali entre as classes A e B, com a faixa etária ali de 25 a 60 anos e características como busca de exclusividade, querer o melhor para a família, como você mesmo falou, e valorizar o convívio coletivo, né? Como é que você percebe essas características no seu dia a dia de trabalho com esses clientes? Bom, a percepção que eu tenho é que abrange várias, como você falou, várias faixas, né, de idade, até porque tem imóveis que atendem a diversidade de famílias. Perfeito. Você pega ali um casal jovem, sem filhos, às vezes ele não tem a necessidade de ter um imóvel tão grande. Você pega ali exemplo de famílias que moram no mesmo condomínio, tem um casal de pais e 2 filhos moram ao lado, tem aquela questão da convivência dos filhos, os netos com os avós, então tem muito essa questão de família, né? De poder recuperar um pouco do que as famílias faziam antigamente, poder sentar na calçada, poder andar de bicicleta, porque os condomínios são muito grandes, né? Com ruas, com praças. Então tem toda essa volta um pouco ao passado, né? Porque no passado, eu quando era criança, eu tive a oportunidade de brincar na rua, sim. De não ser tão perigoso. E os condomínios estão proporcionando isso. Você poder, o seu filho poder fazer o que você fazia quando era criança. Perfeito, sensacional. De ter essa liberdade, de ter segurança, ter o clube para se reunir com os amigos, para receber. Sensacional. Então, é isso. É interessante notar a origem dos clientes com destaque para Eusébio, Meireles, Aldeota e Cocó. O que, na sua opinião, atrai moradores de áreas consolidadas e nobres de Fortaleza para a Cidade Alfa no Eusébio? Eu acredito que a resposta também vem muito dessa nostalgia, né? Sim. Porque, querendo ou não, antes, claro que tinha seus perigos, mas comparado hoje em dia, tá muito mais. E a questão também enfim, de toda a segurança envolvida também, aquele conforto, né, que o Eusébio entrega. Eu acho que a questão da pandemia serviu de uma quebra de paradigma. Entendi. E deu a oportunidade das pessoas olharem para dentro do seu lar. E buscar realmente investir nessa qualidade de vida. De você ter mais espaço, de você poder andar na rua, de você ter um quintal, de você poder receber na sua casa, ou se não quiser receber em casa, tem um clube lá, recebe no clube. Então, eu acho que foi essa busca, assim, de realmente investir. As pessoas se preocuparam mais em investir no seu lar, investir na qualidade de vida, proporcionar algo diferente para os filhos do que está realmente nos grandes centros, com a questão de trânsito, tudo, né? Então, acho que é bem por aí. Perfeito. É bem a questão que você falou da nostalgia. E é bem uma questão também que as pessoas buscam morar numa casa. Morar numa casa. Muitas pessoas cresceram em casa e acabaram indo morar em apartamento, né? Com seus pais, antigamente, eles moraram em casa. Então, é essa busca, essa questão de realmente ter mais espaço, segurança, qualidade de vida, ter mais áreas verdes, né?
a busca de todo esse bem-estar. Perfeito. Sabemos que, além de especialista em vendas na Cidade Alfa, Brownie, você também é morador de um dos condomínios há 4 anos, né? Com base nisso, eu imagino que você tenha bem mais informações para acrescentar. Então, pode ficar à vontade, não esconda o jogo pra gente. Tá certo. Como eu falei anteriormente, até na época da pandemia, eu morava em um apartamento de 70 metros. Uhum. E eu já começo falando uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que morar na Cidade Alfa é mais caro do que morar, tipo, num apartamento em Fortaleza. Entendi. Eu já começo falando uma coisa, pegando um exemplo aí de condomínio, preço de condomínio. Esses dias eu visitei o prédio que eu morava, o condomínio em Fortaleza de um apartamento de 70 metros lá, está custando algo em torno de 650, 700 reais. Nós temos condomínios de casa na Cidade Alfa que tem condomínios a partir de 440 reais. Hoje eu pago, porque é por metro quadrado, depende do tamanho do terreno, entendeu? Entendo. Mas assim, hoje eu pago de condomínio 570 reais. A diferença, né? Esses 570 eu já pagava lá atrás, há 5 anos, entendeu? Então, às vezes a pessoa pensa, por ser um condomínio de alto padrão, tudo, o meu custo vai ser maior. Nem sempre, entendeu? Depende muito do tamanho do espaço que você está ocupando, né? Que vai ter essa diferença. Outra coisa que é diferente na Cidade Alfa dos condomínios de apartamentos é que lá não existe a figura do síndico, do subsíndico, não existe essa figura. Todo mundo que vem dos condomínios, ele chega e pensa assim, quem é o síndico aqui do Alphaville? Não existe essa figura. Lá tem um conselho diretor, lá é uma associação de moradores, né? Então tem um CNPJ, é uma empresa. Sim, tudo consolidado, né? Tem um conselho diretor que são 5 moradores, geralmente, do condomínio, né? Tem um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Cada um tem a sua função. E tudo isso é passado pelo Alphaville. Tem um plano de segurança que o Alphaville, com a expertise dele, ele entrega tudo, como tem que ser conduzido aquele condomínio. Só para você ter ideia, nós temos, no meu condomínio, mais de 50 funcionários. Nós temos um escritório, uma sede que chama Associação de Moradores, que é entregue nesses empreendimentos, onde eu tenho lá um gerente geral, eu tenho um coordenador de segurança que cuida só da parte de segurança, um coordenador de manutenção que cuida da parte de manutenção do condomínio, tenho um coordenador de projetos que cuida da análise dos projetos das casas que vão ser construídas, né? Para ver se está dentro dos parâmetros. Temos também um coordenador do clube e de eventos que organiza eventos, porque lá a gente tem muitos eventos do Dia dos Pais, eventos do Dia das Mães, São João, Réveillon, eventos esse que agrega, que faz esse encontro de todos os moradores do condomínio. Perfeito. Sabemos que na Cidade Alfa, além dos lotes, para que se tenha a oportunidade de construir, né, aquela casa personalizada, casa dos sonhos, também existe as opções de comprar casas prontas. Para aquele cliente que não vê a hora de morar logo na Cidade Alfa e já começar a desfrutar de um novo estilo de vida. Fala um pouquinho, Brownie, por favor, do perfil desses imóveis, né? O que é que esse comprador ele pode esperar da Cidade Alfa? É interessante ressaltar, assim, que muitos desses moradores, como a gente já vem falando um pouco, além de moradores também que estão vindo de outros estados, muitos executivos sendo contratados pelas empresas do nosso estado, transferência de empresas multinacionais. A gente tem o público, que a gente já falou bastante, bateu bastante, que vem dos apartamentos também. E esse público, muitas vezes, ele já tem um imóvel
num bairro nobre de Fortaleza, imóvel aí com valores aí de 1.100.000, 1.200.000 reais, um apartamento. Uhum. E nós temos casas na Cidade Alfa hoje a partir desse valor. De 1.150.000. Ou seja, muitas vezes a pessoa vende o seu imóvel e compra uma casa na Cidade Alfa, né? Ou às vezes ele faz um upgrade, vende o imóvel, completa, compra uma casa maior. Quais os tipos de imóveis? Nós temos imóveis, as casas planas, né, de um pavimento, né? Só que hoje, com um diferencial, né, que na construção civil, hoje estão fazendo casas com pé direito duplo, com aquela fachada bem imponente, que você olha de frente e você pensa que é uma casa de 2 pavimentos. Uhum. Casas que variam aí de 145 metros, em média 188 metros, e algumas casas planas chegando a 250 metros. Perfeito. Aí nós temos as casas duplex, que são casas aí com metragem aí de 180 metros, 250 na média, assim, a maioria nessa faixa de 230 a 250 metros. E casas maiores ainda, que ficam justamente nesses lotes maiores, que são a partir de 450 metros, no Alphaville, Ceará, que são casas aí de 350 metros, como também casas que são construídas em 3 lotes juntos, uma área aí de terreno aí de 1.350, 1.400 metros, para você ter ideia, casas que chegam a custar mais de 10 milhões. Puxando um pouco esse gancho, Braulio, fala um pouco, né, do valor, do preço dessas casas, o preço médio dessas casas. Eu já até falei um pouquinho, né, o preço das casas planas aí que estão variando aí entre 1.150.000 a 1.250.000, 1.300.000. Depende muito da questão da área construída, né, porque nós temos casas planas de 145 metros a uma média aí de 188 metros, né? Entendo. Então, esse preço varia em razão da área construída. Aí a gente falando de casas duplex, de 2 pavimentos, nós temos casas aí variando entre 1.500.000 a 1.900.000. E casas maiores, né? Na casa aí de 3.500.000, nessa faixa mais ou menos. Braulio, eu queria que você compartilhasse pra gente qual é a tua perspectiva de futuro, né, seja de 5, 10 anos, da Cidade Alfa. As expectativas são as melhores possíveis, né, porque a Cidade Alfa é um projeto consolidado, né, é um projeto que foi pensado desde o início. Sim. Até um longo prazo, né? Hoje nós já temos lá 8 condomínios com famílias residindo. Tem um condomínio que vai ser entregue agora e um que vai ser entregue, o Alphaville Ceará 5, que está sendo comercializado ainda, restam alguns lotes, vai ser entregue em março, ou final de 2026 ou março de 2027. Interessante que cada empreendimento desse, ele agrega uma ampliação das vias. Hoje nós temos na Cidade Alfa vias lá com 4 faixas de acesso chegando, 4 faixas saindo da Cidade Alfa. Então, realmente, as expectativas são as melhores possíveis, né? Que cada vez mais vai chegar a parte comercial e, com certeza, as pessoas vão ter mais comodidade e mais qualidade de vida. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo e se encaixa no perfil de comprador da Cidade Alfa, qual seria o seu principal conselho, né, como especialista da região? Lara, eu acho assim que a principal questão é que as pessoas venham conhecer a Cidade Alfa. Eu acho que anúncio nenhum, site nenhum vai conseguir transmitir a realidade do que é a Cidade Alfa. Perfeito. As pessoas realmente precisam ver. Eu tenho clientes que eu recebo que eles até se assustam. Que eles não sabia que existia assim, todo, né, esse bairro, que realmente é um projeto de uma cidade, um projeto aí para ter
quando o projeto estiver concluído, em torno de 100 mil habitantes, né? Então, assim, que realmente as pessoas venham visitar os condomínios, venham ver a área comercial e que realmente procure um corretor especialista na Cidade Alfa, entendeu? Perfeito, perfeito. Brian, eu queria muito te agradecer por ter tirado o teu tempo para vir conversar com a gente. Eu acredito que foi uma conversa muito proveitosa, principalmente para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida, né, se vale a pena ou não ir para o Eusébio. E com o nosso bate-papo, com o teu know-how, eu acredito que muitas devem ter tirado essa dúvida nesse bate-papo. E eu queria muito que você olhasse para aquela câmera e desse alguma mensagem final, caso você queira, e claro, compartilhar suas redes sociais. Onde é que essas pessoas podem te encontrar para comprar contigo e conhecer mais, obviamente, da Cidade Alfa? Pronto. Lara, eu é que agradeço, né? E eu vou falar aqui para os nossos telespectadores aqui, falar minha rede social, né? @BrownieRangel Corretor no Instagram, e dizer que eu estou disponível para estar recebendo as pessoas, para que venham realmente conhecer. Eu realmente sou um entusiasta da Cidade Alfa, porque eu moro lá e realmente eu quero proporcionar, poder ajudar as pessoas a ter essa qualidade de vida que eu consegui encontrar lá. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez. E para você que chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado a gente. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo foi de suma importância para você. As redes sociais do Brownie vão estar na descrição do vídeo. Não esquece de segui-lo, entrar em contato com ele, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.